Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência agora no vídeo 612, só mais esse hoje, né? Nós estamos gravando só um, dois, então, mas tá bom demais. Então, desenvolvimento mediúnico, desenvolvimento da mediunidade, capítulo 17, livro dos médiuns. Então, a questão é de número 206. Continua aqui ainda Kardec tratando da questão, né, do desenvolvimento da faculdade mediúnica escrevente. Como já esclarecemos, todas as faculdades mediúnicas, todos os dons mediúnicos, eles querem assim a mesma atenção, o mesmo zelo, o mesmo cuidado, a mesma prudência, né? Muito estudo, muita disciplina, seriedade e muita responsabilidade. Então, na questão número 206, Kardec, com relação à psicografia, Kardec ainda relata assim aqui, ó. Um outro meio que muito frequente dá bom resultado consiste em empregar-se como auxiliar de ocasião um bom médio escrevente maleável já formado, pondo ele a mão ou os dedos sobre a mão do que deseja escrever. Raro é que este último não o faça imediatamente. Então, o que Kardec está querendo dizer? Só que aí nós temos que citar aquela frase novamente. Isso aqui só é possível numa casa espírita séria. Onde a casa espírita não é séria, isso aqui não é possível. Porque esse processo aqui emprega-se magnetismo, fluidos positivo, que só existe nestes bons espíritos. Então, o Kardec está querendo dizer, o que está dizendo aqui? Ali na reunião mediúnica, né, de desenvolvimento de psicografia, então vamos pensar assim, eu estou ali segurando a caneta e já faz 2 meses, 3 meses, né, tá só no rabisquinho. Então, Kardec aconselha que ali aquele grupo de médiuns em desenvolvimento da psicografia, aquele grupo seja assistido por um médium já desenvolvido, já mais experiente, né? Vou usar esse termo, mais desenvolvido na psicografia. E aquele médium, que ele possa vir e colocar a mão dele sobre a mão do médium, tendo a mão do médium como se fosse um apêndice, né? Então, quando aquele médium coloca a mão dele sobre a mão do médium, ocorre ali uma magnetização, uma espécie de energia passa para a mão daquele médium em desenvolvimento. E ali, devagarinho, né, com maior desenvoltura, as coisas vão acontecendo. Agora, isso é relativo. Cada caso é um caso. Pode acontecer daquele médium colocar a mão dele sobre a mão do outro iniciante e magnetizar a mão do iniciante e não acontecer nada. Como pode acontecer às vezes daquele médium colocar a mão dele sobre o ombro do médium apenas, só, e o médium já psicografar. Só a presença também daquele médium ali, próximo àqueles médiuns em desenvolvimento, só a presença dele, o magnetismo dele, auxilia aqueles médiuns a escrever. Chico Xavier, como não citar Chico, né? Chico Xavier, vários médiuns que frequentavam lá os trabalhos com ele,
ele transmitia essa energia, esse magnetismo a alguns médios, e muitos médios psicografavam na época e continuaram psicografando depois que ele retornou à pátria espiritual. Então isso é possível, esse magnetismo, né? Mas é preciso ser uma casa espírita séria. É preciso que seja um médio sério. Você entendeu? Não pode. As pessoas não podem brincar. Ah, mas a casa que eu frequento, eu percebo que não é lá muito. Você percebe? Percebo. Bom, então vamos deixar que a tua própria consciência mesmo lhe diga o que você deve fazer. Porque nós não podemos julgar. Então, quando eu digo aqui casa espírita meia boca, casa espírita séria, casa espírita não séria, eu não estou julgando casa espírita nenhuma. Que ninguém trabalha. Você entendeu? Isso aqui é um estudo que nós temos que mostrar o que é uma casa espírita séria e o que não é uma casa espírita séria. Nós temos que mostrar. Porque nós vamos mostrar só a casa espírita séria. E nós não vamos mostrar o que acontece na casa espírita não séria. É um estudo. Você entendeu? Agora, a pessoa, quando ela pensa assim, ah, mas a casa espírita onde eu frequento não é lá, aí já é um problema dela. Ela que tem que resolver o que ela tem que fazer, não somos nós não, porque aí a partir do momento que nós interferimos, aí nós vamos estar julgando, e isso aqui não é para julgar, isso aqui é para esclarecer, para as pessoas raciocinar, para as pessoas separar o joio do trigo, com bom senso, com prudência. Nós não podemos permitir ser enganados, mistificados. Se isso nos acontece é porque nós permitimos, né? Então, compreende-se o que em tal circunstância se passa. A mão que segura o lápis se torna, de certo modo, um apêndice da mão do médio. Tá vendo só? Então, a mão do médio, do escrevente ali, se torna um apêndice da mão do médio. Que segura o lápis se torna, de certo modo, um apêndice da mão do médio, como seria uma cesta ou uma prancheta. Então você observa que a mão ali daquele principiante, quando a mão do médio já desenvolvido encontra-se sobre a mão dele ali, né, energizando a mão dele, a mão daquele principiante, ela é tida como uma prancheta, uma cesta de vime, uma caixinha de vime e tudo por aí em diante. Porque ela é magnetizada, porque nós temos que entender porque, que naquela época, na codificação da doutrina, a cesta, a caixinha de vime, a prancheta, elas eram magnetizadas pelo espírito manifestante que momentaneamente, provisoriamente, dava-lhe vida fictícia, né? Então, esse magnetismo. Isto, porém, não impede que esse exercício seja muito útil, tá vendo? Isto, porém, não impede que esse exercício seja muito útil, quando é possível empregá-lo, visto que, repetido a miúde e regularmente, ajuda a vencer os obstáculos materiais e provoca o desenvolvimento da faculdade, tá vendo? E provoca o desenvolvimento da faculdade ali, porque exercício
O desenvolvimento da mediunidade é exercício. É exercício, é disciplina, é estudo, é boa vontade, é desinteresse material. É tudo isso, é amor. Algumas vezes basta mesmo que o médium magnetize com essa intenção a mão e o braço daquele que quer escrever. Você se lembra que eu disse? Às vezes o médium coloca só a mão sobre aqui o ombro do médium, do escrevente, e ele já escreve, porque magnetizou o braço dele já. Então magnetizou o braço. Agora isso aí, por que eu disse também no princípio que isso é muito relativo? Porque o médium mecânico, assim, ele logra êxito mais rápido. Porque ali ocorre uma magnetização praticamente quase que 100%. Agora, quando o médium ele é semimecânico, o médium ele é inspirado, o médium ele é intuitivo, já é um pouquinho mais difícil. Por isso que não podemos generalizar. Porque aí, no intuitivo e no inspirativo, no inspirado, já há ali a influência do médium por falta de cultura, por falta de conhecimento, por falta de intelecto, por falta de experiência. Por isso Kardec recomenda: comece pela teoria. Porque ao deparar com os obstáculos, né, com as dificuldades, conseguirão sobrepor esses obstáculos com maior facilidade. Então, só para você ver como que a gente tem que entender essa situação. A mão e o braço daquele que quer escrever. Não raro, até limitando-se o magnetizador a colocar a mão no ombro daquele. Isso, olha só que interessante, Kardec é sábio demais. Isso vai acontecendo, o médium experiente, ele vai, durante todos os trabalhos de psicografia, ele vai colocando a mão ali sobre a mão daquele médium iniciante, do braço do médium iniciante, vai magnetizando, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, até não haver mais necessidade. Até não haver mais necessidade do magnetizador colocar a mão ali sobre o braço ou a mão do médium. Olha, mas você fala 1 ano, 2 anos, 6 anos, 5 anos. Que é isso, Luiz? Mas não pode. Mas por que não pode, gente? Por que não pode? Os dons mediúnicos obedecem o processo evolutivo. Tudo obedece os desígnios das leis de Deus. Tudo obedece à lei da natureza do Criador. Quantos bilhões? 2022. Vamos pensar assim: quantos bilhões de anos a Terra, depois que nosso Senhor Jesus Cristo deu forma a ela, quantos bilhões de anos ela, ficou no espaço, girando, 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 e aqueles cataclismas, aquelas convulsões todas, aquelas erupções vulcânicas, enxofre e tal. Quantos bilhões de anos para depois
o ser humano vir a habitar a Terra. 2022, vamos colocar aproximadamente 5, eles dizem assim, de 4,5 a 5,5 bilhões de anos. Jesus não deu forma à Terra hoje e amanhã o ser humano já passou a habitar a Terra, não. Olha, vamos colocar 5 bilhões de anos. Faltando mais ou menos assim 1 milhão e meio para completar 5 bilhões, é que o ser humano começou a aparecer aqui por essas bandas da Terra. 1 milhão e meio. Agora pensa bem, 4 bilhões e 850 milhões de anos para depois o ser humano passar a habitar a Terra. Eu costumo dizer isso. Planta uma laranja hoje, uma semente, e vai amanhã lá no jardim ver se você consegue colher uma laranja para poder você fazer o suco do café da manhã. Não é assim, gente. Também as faculdades mediúnicas obedecem o mesmo processo evolutivo de tempo. Porque, como já dissemos várias vezes, não é uma questão de faculdade mediúnica não pronta. Nós, médios, é que ainda não nos encontramos prontos. Nós não nos encontramos evangelizados suficientemente de acordo com os desígnios das leis divinas para termos em mãos estas ferramentas magníficas, esplendorosas. Nós temos que nos preparar para poder ter em mãos essas ferramentas. Usando-se esse termo, essas ferramentas estão prontas. Nós é que temos que nos preparar. Pode parecer difícil para você entender, mas isso é tão fácil, né? Então, temos visto escrever prontamente sobre essa influência, né? Então, muitos escrevem sobre essa influência desse magnetismo sobre a mão do médio experiente em cima da mão do médio iniciante. Então, idêntico efeito pode também produzir-se sem nenhum contato. É isso que eu já disse, apenas por ato da vontade do auxiliar. Então, é aquilo que nós já dissemos já. Só a presença do médio ali experiente, portador daquela experiência e daquele magnetismo, a vontade dele, ele direciona aquele magnetismo na direção daquele membro que o médio iniciante está utilizando, que são os membros superiores, braço direito ou braço esquerdo. Só a presença daquele médio ali basta. Mas cada caso é um caso. Concebe-se facilmente que a confiança do magnetizador no seu poder para produzir tal resultado há de aí desempenhar papel importante e que um magnetizador incrédulo fracassão ou nenhuma exercerá. Tá vendo só? Um magnetizador incrédulo, fracassão nenhum exercerá. Então, não basta aquele médio ser um magnetizador. Ele tem que ter fé, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter amor, tem que ter boa vontade
E onde é que se adquire tudo isso? Numa casa espírita séria. Aquele que trabalha numa casa espírita que não é lá muito séria, não é lá muito séria, não, que não é séria, ele não possui essas qualidades. Ele não possui. Ele pode até pensar que possui. Às vezes ele até possui, mas por ele encontrar-se ali naquele meio, ele se vê constantemente em meio a muitos conflitos de diversas espécies. Você entendeu? Por exemplo, vamos pensar da seguinte forma. Você não é médico e nem é médica. Você conseguiria, se um amigo teu te convidar, você conseguiria, um amigo teu médico, te convida, fala assim, olha, fulano, Bertano, eu queria que você assistisse uma cirurgia que nós vamos realizar hoje lá no paciente, lá no hospital. Você não quer assistir a cirurgia? Você tem coragem, você tem capacidade, você tem estrutura emocional, psicológica para adentrar uma sala cirúrgica e ali permanecer ao lado da equipe médica, vendo eles ali realizando todo aquele procedimento, aquelas incisões, né, abrindo, vou usar esse termo mesmo, porque eu não entendo essas outras coisas, abrindo o peito daquele paciente ali, retirando para fora o coração dele. Você está preparado para isso? Você está preparado para ver uma cirurgia sem se desestruturar emocionalmente, psicologicamente? Aí você pode me dizer assim, mas o que você quer dizer com isso? Bom, se você não está preparado para poder assistir uma cirurgia numa sala cirúrgica num hospital, como que você vai dizer que está preparado para se entregar a determinados trabalhos numa casa espírita se você nunca estudou, se você nunca frequentou curso, se você nunca... Você entendeu agora? Olha a gravidade. Gente, uma casa espírita é tão séria tanto quanto uma sala cirúrgica de um hospital. A pessoa tem que ter conhecimento. A pessoa tem que ter disciplina. A pessoa tem que estar pautada no amor, na verdade, na responsabilidade, na seriedade. A pessoa tem que conhecer o que está fazendo. A pessoa não pode nem participar de uma reunião se ele não tem conhecimento. Agora, eu posso às vezes até ser mal interpretado por eu passar o que eu estou passando, mas eu não me preocupo com isso. Por quê? Porque 39 anos na doutrina espírita não é 39 minutos, e eu não aprendi isso na doutrina espírita em 39 minutos. E o que eu estou dizendo, eu aprendi na doutrina espírita durante 39 anos. Então eu não vou conseguir explicar para as pessoas o que eu aprendi em 39 anos, em 39 minutos, 39 segundos. Então quem sou eu? Não estou aqui para convencer ninguém a aceitar e entender, mas aquele que tem bom senso, que tem prudência, ele raciocina. Quanto tempo você demorou para conquistar o diploma que você tem hoje em mãos? Tantos anos. Se você não tivesse esse diploma, você estaria onde você está hoje? Trabalhando?
Não. Por quê? Por falta de diploma, por falta de conhecimento. Então, como você vai também, principalmente na casa espírita, se aventurar aqui, se aventurar ali, se aventurar aqui, se aventurar ali? É brincadeira a casa espírita? Vamos brincar de espiritismo agora? Pique e rela dentro da casa espírita? Isso sou eu que estou dizendo, não, gente. Isso é a doutrina dos espíritos que nos diz. Aqui mesmo, Kardec está nos dizendo isso. Mas é assim mesmo, né? Nós temos aí pela frente a eternidade, mas nós não podemos ficar contando muito com esse negócio que pela frente nós temos a eternidade, não, porque a realidade não existe nem passado e nem futuro, só existe presente. Então, as cabeçadas que nós damos aqui, nós novamente, as cabeçadas repetimos, é aqui mesmo, né? Então é isso aí. Até o próximo vídeo.